Olá, nesse vídeo a gente vai começar a falar em como instalar o nosso site, como fazer ele funcionar. Como eu falei antes, para que um site funcione, ele precisa de duas coisas. Precisa de um domínio e de uma hospedagem. E nessa aula você vai entender o que são os domínios e algumas técnicas de como registrar um bom domínio. Bom, o que é um domínio? O domínio ele é o nome do site. www.hotmart.com.br é o domínio do Hotmart. www.empreendedorninja.com é o domínio do Empreendedor Ninja. É o nome do site, é o endereço que que o usuário vai acessar o seu site. Isso é o domínio. Você precisa registrar esse nome, você vai pagar um valor para ter esse registro, para que as pessoas possam acessar o seu site. Além do nome de domínio, que é o nome que você vai escolher, a gente tem também a extensão. A extensão é esse final aqui, ó. Nesse caso do Hotmart, hotmart.com.br. No caso aqui do Empreendedor Ninja, .com. Nesse caso aqui do zoio.net.br e aqui do internei.net. Existem centenas de extensões, as principais são .com.br e .com. Você vai sempre tentar registrar o nome do seu site com o .com.br ou com o .com. Uma dica pessoal, eu sempre registro os dois. Quando eu vou criar um site, eu sempre tento registrar o .com e o .com.br. Você pode fazer isso. Você pode registrar para o mesmo site, por exemplo. Se eu fosse registrar o site Como Emagrecer Agora, eu poderia registrar comoemagreceragora.com, também poderia registrar comoemagreceragora.com.br, também poderia registrar comoemagreceragora.net, .netbr, .org, .info, centenas de outras extensões aí. Então, o que eu faço? Eu registro o domínio que eu quero, por exemplo, o nome do meu site .com e registro o .com.br também. Aí o meu site, ele é nome do meu site.com, esse é o meu site, e se a pessoa por acaso digitar nome do meu site.com.br, ela vai ser encaminhada para o .com também. Eu sempre deixo o .com como site principal, e se caso a pessoa digitar .com.br, ela vai ser encaminhada para o site.com. Por que isso? Porque, bom, o .com, o .com.br e o .com são os principais, são o que todo mundo pensa na hora de digitar um domínio. Ah, como é que era aquele domínio mesmo? Era alguma coisa .com. Todo mundo pensa assim. Muitas pessoas acham que todos os domínios têm o .br no final, outras já sabem que não. Então é interessante registrar sempre o .com e também o .com.br para não ter erro da pessoa digitar o seu endereço e ele for só com .com, e aí ela digitar o .com.br não vai acessar o seu site, ou vice-versa. Então é interessante sempre, como dica, tentar registrar nome do seu site, .com e também nome do seu site, .com.br. Se você quiser muito aquele nome, e não tiver o .com.br nem o .com livre, você pode escolher por outros domínios, como é o caso do netbr, net.br e o só.net. Esses domínios eu considero como domínios assim alternativos nesse caso, porque na verdade eles funcionam como qualquer outro. A relevância de um site é a mesma coisa com qualquer extensão de domínio. Só que para as pessoas, quando elas vão digitar, elas não vão talvez lembrar que é .netbr. Assim elas vão lembrar sempre que é um .com ou um .com.br. Mas caso você queira muito um nome de domínio, então pode registrar o .netbr ou o .net, como você quiser. Eu aconselho o .com.br e o .com. Tem vários sites muito famosos que usam domínios como .netbr e só .net, como é o caso aqui do Internei, que é um site super famoso, e utiliza o domínio internei.net, certo? Mas, como dica, como conselho, para que seja mais fácil das pessoas lembrarem do seu endereço, que seja .com.br e .com, certo? Quando você registra um domínio, ele tem uma validade de 1 ano. Você vai pagar um valor X por aquele domínio, esse domínio vai valer 1 ano, ou seja, você vai comprar o seu nome na internet, o seu nome, o seu domínio, ele vai valer por 1 ano. Essa validade ela pode se estender por 10 anos em um pagamento único, depende do site que você for registrar. Tem sites que eles aceitam que você registre, você pague até por 10 anos consecutivos, então 10 anos aquele nome de domínio é seu. Eu não aconselho que você faça isso e aconselho que você pague sim todos os anos. Lembrando que você vai pagar esse domínio por 1 ano, quando estiver acabando aquele ano, o site que você usou para registrar, o serviço que você usou para registrar, ele vai te avisar, está acabando o prazo do seu domínio, você quer registrar de novo? Você vai lá e paga de novo mais 1 ano, depois paga mais 1 ano. Se você tiver certeza que vai ficar com esse domínio por mais tempo, pode registrar por mais anos aí.
Se caso você não quiser registrar depois de um ano, você contratou aquele domínio, por alguma razão não usou, deixou de lado, foi fazer um outro site, alguma outra coisa, decidiu que não vai usar aquele domínio, depois de um ano você simplesmente não paga, depois de um tempo ele é liberado para outras pessoas registrarem, certo? Então você vai pagar. Nesse caso aqui, nesse site aqui, que eu não lembro o nome agora, a gente tem aqui, ó, o .com está custando R$ 29,90 por ano, .net também, .org, .info, .biz, .tv, .cc, .me, .ws, .tnu. Olha quantas extensões que tem aqui. Nesse caso, seu site ficaria alguma coisa, .tv. Ficaria assim se você pagasse R$ 169,00 por ano. Esse outro site aqui, que é o que eu vou recomendar que você registre depois, o .com ele está valendo R$ 19,90 por ano e o .com.br R$ 29,90 por ano. Então, se você decidir registrar o .com e o .com.br, você vai pagar R$ 50,00 por ano. Um valor muito baixo. Em uma venda que você fizer uma afiliado, você já cobra esse valor aí. Existem também algumas empresas americanas que fazem o registro de domínio. Na verdade, existem muitas que fazem o domínio. Às vezes, elas podem ser um pouco mais barato que as nossas aqui do Brasil. Só que, nesse caso aqui, como o dólar está bem alto, você vai pagar R$ 9,98, ele vai se tornar mais caro que registrar aqui com essa empresa aqui. Então, e outro detalhe também é que não tem o .com.br, você não consegue registrar, claro, um .com.br em uma empresa de fora. Mas, depois na aula prática, eu vou mostrar algumas empresas que você pode utilizar para registrar, que são americanas. Eu aconselho registrar aqui nesse site que eu vou mostrar, que é um site bem simples, o valor está dentro do preço, R$19,90, R$29,90. Tem outro lugar que dá para registrar mais barato que eu vou mostrar, mas eu aconselho esse aqui e eu vou mostrar por quê depois na parte prática. Então agora, vamos para algumas dicas para registrar o seu domínio. Você já entendeu então que o seu domínio é o nome do site, é como que a pessoa vai acessar o seu site. Você já entendeu que esse nome pode ter várias extensões, .com, .com.br, .net, .netbr, .org, .info, .tv, .me, .new, várias extensões. Você já entendeu também que eu aconselhei a colocar sempre um .com e um .com.br, certo? Agora, você tem que saber como registrar esse nome. Esse nome ele tem que ser um nome agradável, ele tem que ser um nome, tentar ser curto, que lembre o conteúdo do seu site, que mais ou menos passe a impressão para o usuário sobre o que você está falando. E aí a gente vai usar algumas dicas para fazer isso. Como? Primeira dica que eu vou dar é usar a palavra-chave. Lembra que a gente tem uma planilha lá no Google Docs, onde nós salvamos várias ideias de termos que as pessoas estão buscando. Lembra aqui, a musculação para mulheres, musculação feminina, como emagrecer, como perder a barriga. Esse outro exemplo aqui, como criar um blog, como fazer um blog. Esses aqui são vários exemplos de palavras-chave, que é o que a gente vai chamar isso aqui, de como que as pessoas estão buscando aquele conteúdo no Google. Se você conseguir registrar um domínio com essa palavra-chave, é interessante. Para quem tem um pouco mais de experiência, algum tempo já aí na internet, sabe que há um tempo atrás, se você conseguisse registrar o nome de domínio com a palavra-chave exata, por exemplo, como criar um blog.com, e alguém digitasse no Google como criar um blog.com, só como criar um blog, digitasse na busca lá como criar um blog, que é o caso que a gente tem aqui, ó, como criar um blog que tem 60.500 buscas. Se eu conseguisse registrar um domínio com, assim, como criar um blog.com, uma palavra-chave exata, a minha chance de aparecer no topo do resultado de busca ali, que é o desejo de todo mundo que tem um site, ela ia ser muito maior, ia aumentar muito. Hoje em dia, essa relevância ela é quase zero. Ainda tem uma certa relevância, claro, quando você consegue registrar com o nome de domínio. Se você conseguir, beleza, eu aconselho que faça. Mas não precisa se apavorar caso não dê, porque não é tanta relevância assim. Tem vários sites aí que não tem nada a ver com a palavra-chave e que estão muito bem posicionados. Mas se você conseguir registrar com a palavra-chave exata, é interessante. Como que você vai fazer para saber a palavra-chave exata? O mesmo que a gente fez no último vídeo de pesquisa. Você vai ver o que as pessoas estão digitando no Google e vai tentar registrar o nome de domínio com o que elas estão digitando. Por exemplo, se eu vou criar um site que vai falar sobre como criar um blog, que é o projeto que eu vou fazer, eu tentaria registrar um domínio com como criar um blog.com e como criar um blog.com.br. Se eu não conseguir, eu vou tentar então como fazer um blog.com e como fazer um blog.com.br. Depois, se eu não conseguir, como montar um blog.com, como montar um blog.com.br. O grande problema é que as principais palavras-chave, assim como criar um blog,
como emagrecer fácil, como perder peso, como ganhar dinheiro, como investir em ações, como surfar, coisas assim. Esses domínios que são mais buscados, as palavras que são mais buscadas, eles já estão todos utilizados. É difícil você encontrar um domínio com a palavra exata, um domínio disponível com a palavra exata. Às vezes você vai achar, mas é bem difícil. Se você conseguir, ótimo, é uma dica para registrar. Por exemplo, se existisse alguém no Google digitando como cuidar do meu elefante africano de estimação e eu conseguisse registrar esse domínio aqui, então ia ser um domínio muito bom, porque as pessoas iam lembrar facilmente do meu site. Bom, próxima dica é para que, se você não conseguir registrar com a palavra-chave exata, que é o que vai acontecer muito quando você for registrar domínios, é utilizar palavras de poder, adjetivos, palavras que tenham força. Por exemplo, eu coloquei uma lista aqui e abaixo do vídeo eu vou colocar mais uma lista e mais alguns exemplos também de domínios que você pode tentar registrar ou se basear para escolher o nome do seu domínio. Palavras como pró, poder, elite, dominado, segredo, extinto, único, último, período, expert, voraz, veloz, seu, sua, você, utilizar pronomes também é interessante, agora, fácil, guia, mágico, adjetivos, palavras de poder, coisas assim, é interessante. Olha só essa lista de domínios que eu botei aqui. Isso aqui eu fiz rapidamente utilizando essa técnica aqui. Então eu peguei minhas palavras-chave principais ou partes dela, claro, e coloquei como uma palavra assim, por exemplo, emagrecimento dominado. Emagrecimento dominado, olha que domínio bacana, legal. Emagrecimento dominado é um domínio curto, 2 palavras só, fácil de lembrar e provavelmente, eu não fiz o teste, mas eu vou fazer depois, provavelmente esse domínio aqui está livre, até agora, claro. Outros exemplos aqui, segredo do emagrecimento, perca peso a jato, guia do treino, como emagrecer fácil, blog expert, segredo dos blogs, elite do emagrecimento. Então, tem vários exemplos que você pode utilizar com isso aqui. O seu domínio não vai ficar com a palavra-chave exata, mas é uma solução, porque com a palavra-chave exata vai ser bem difícil de você registrar. Então, aqui é a dica que eu atualmente estou utilizando, esse tipo de registro aqui. Eu pego a minha palavra-chave exata ou parte dela e coloco uma palavra de poder, um adjetivo, um pronome, alguma coisa assim. Ok? Vamos então para a próxima dica. Aqui eu acrescentei essa dica, ela é bem parecida com a primeira e com a segunda, porque é interessante você falar no seu domínio exatamente o que o conteúdo do seu site fala. Você vai filtrar assim as pessoas que vão entrar no seu site e elas vão saber especificamente sobre o que o seu site está falando. Além disso, vai ser mais fácil delas lembrar. Nesse caso aqui, são exemplos de domínios que foram registrados eles conseguiram registrar com a palavra-chave exata ou bem perto dela. Por exemplo, como investir dinheiro. Isso aqui é um ótimo de um domínio, porque muita gente digita no Google todos os dias como investir dinheiro. E eu sei que se eu entrar aqui nesse site, ele vai falar sobre investimento de dinheiro, claro, porque está no domínio como investir dinheiro. O que eu quero ali? Como investir dinheiro. Não vai falar sobre cachorro, vai falar sobre como investir dinheiro, claro, aqui. Outro site aqui também, esse aqui é do site do meu amigo do Elias, um site bem legal que é Receitas Ganhar Massa Muscular. Ou seja, as pessoas digitam no Google receitas para ganhar massa muscular, ele conseguiu registrar um domínio e se eu entro ali eu sei que esse site fala sobre receitas para ganhar massa muscular, claro. Aqui também o mesmo acontece com o site do Michael Oliveira, que é ganhar dinheiro no YouTube. Ou seja, o que eu vou aprender, o que eu vou fazer naquele site ali? Claro que eu vou aprender dicas de como ganhar dinheiro no YouTube, logicamente. Por que eu estou falando isso? Mesmo que você não utilize a sua palavra-chave exata, você não consiga registrar, como é esse exemplo aqui, é interessante você desenvolver um domínio, ou usando as técnicas que eu mostrei antes de utilizar uma palavra de poder, ou mesmo com a palavra-chave exata, que represente o seu conteúdo, para que a pessoa, quando ela entra no site, saiba exatamente o que o seu site fala, vai ser muito mais fácil de ela lembrar e vai filtrar as pessoas também. Quem entrar no seu site vai saber que é sobre aquilo que você está falando e vai estar interessado naquilo que você está falando. É outra dica também, certo? Abaixo aqui do vídeo, eu vou colocar uma lista de vários exemplos de domínios. Você vai poder se basear. Claro, muitos deles já vão estar registrados, mas é para você ter uma ideia de como é que registra e como ter boas ideias. Então, olha aqui, eu tenho uma planilha lá no Excel. Aqui é só uma foto, claro, porque é um slide. E eu utilizei as técnicas que eu acabei de mostrar.
e nichos de emagrecimento, nichos de criação de blogs, nicho de musculação, nicho de dor de cabeça, nicho de viagens e nicho de adestramento. Então eu desenvolvi aqui alguns domínios que hoje, quando eu desenvolvi eles, quando eu coloquei eles aqui, eles estavam livres. Não vou dizer que nenhum colega do curso já não olhou aqui e já não registrou, claro. Inclusive, isso deve ter acontecido. Mas você vai ter aqui várias ideias e pode tentar dar uma olhada lá ou mexer um pouquinho e registrar seu gosto. Olha só. Emagrecimento dominado, como foi o que eu mostrei. Segredo do emagrecimento, bem legal também. Você emagrecendo, ou seja, você emagrecendo, vai dizer o que esse site fala. Fala sobre como emagrecer, claro. Está dizendo aqui no domínio. Está especificando o que o site está falando. Isso que é o ideal de um bom domínio para blog de nicho. E o mesmo acontece com os demais aqui. Bem legal, então. É isso que você vai fazer depois no final do vídeo. Uma planilha assim, eu já vou falar como. Alguns erros para evitar, então, na hora de registrar um domínio. Tem gente que... isso já aconteceu muito. Hoje esses sites eles já nem estão funcionando mais, o pessoal já abandonou. Que registravam por ter a palavra-chave exata, como foi o exemplo que eu botei lá no slide anterior. Deixa eu buscar ele aqui. Claro que isso aqui é um exemplo que não existe mais. Eu coloquei aqui apenas para ilustrar como cuidar do meu elefante africano de estimação. Digamos que tenha pessoas que estejam buscando isso aí no Google, mas olha o tamanho desse domínio, deve ter umas 20 letras ali. Não é um domínio ideal. Claro que não. O seu domínio tem que ser o quanto mais curto, melhor. Como dica, até 20, 21 letras no nome do domínio, não, sem contar o www e nem a extensão .com.br, é um nome que já está ali no extremo do tamanho. Então, até 20, 21 letras você pode registrar. Por quê? Fica muito difícil da pessoa lembrar, do usuário lembrar, e também de digitar lá na hora de digitar, certo? Então, tentar não nomes muito longos. Tentar escolher ali um nome quanto mais curto, melhor, que identifique o seu site bem. Outra dica é não usar traços ou... Na verdade, no domínio, eu acredito que o único símbolo que você pode utilizar ali são traços e números. Algum outro símbolo nem é possível. Mas tentar não usar traços e nem símbolos e nem números. Por quê? Vai ficar bem mais difícil de a pessoa lembrar. Claro, existem vários sites aí que utilizam o traço no domínio e são sites que são originais, que são sites bem legais, inclusive tem vários que eu sigo que usam o traço. Mas como dica minha e de vários outros empreendedores que registram domínios também todo o tempo, é de não utilizar. Fica mais difícil de a pessoa lembrar. E se tiver um site com o nome do domínio sem o traço e um com o traço, é bem possível do Google identificar que o seu site é um spam, é uma cópia, alguma coisa assim, por utilizar o traço para separar, vai ser uma cópia do outro domínio. Nomes difíceis de pronunciar também, que sejam muito esquisitos, muito estranhos de pronunciar, também tentar evitar. Nome de uma marca ou de algum negócio, por exemplo, você não vai colocar, você vai criar aí um curso de maquiagem, como o exemplo que eu usei antes, lá no outro vídeo, você não vai criar o curso e colocar o nome de Projeto Avon, por exemplo, porque a Avon, claro, ela pode vir e até te processar por causa disso, então nunca colocar o nome de uma marca ali no domínio. A gente tem vários domínios aí, inclusive eu tenho, que utilizam o nome de uma marca no domínio, mas hoje eu não aconselho mais a fazer isso, porque é perigoso essa marca. Se essa marca já é registrada, você pode perder o seu site e ainda pode ter que pagar uma indenização. Então é interessante evitar isso aí um pouco. Outra dica também é não utilizar repetição de vogal, como é o exemplo que eu botei ali. Projeta agora, essa repetição de A, se a pessoa for digitar, vai ser bem difícil de ela lembrar. Muitos vão colocar apenas um A ali, não vão conseguir acessar o site, vão achar que o seu site não existe mais, vão partir para outra. Interessante evitar isso aí também. Palavras com C, S, Z, C cedilha, SS. Claro que depende do seu nicho, não vai ter como você não utilizar. Mas, por que isso? Você não faz ideia de quanta gente digita, troca isso, troca. Em vez de digitar com C cedilha, coloca com 2 S. Uma palavra que era para ser com C cedilha, no caso de um domínio, ela vai ficar com C, ela não vai ser usado o cedilha. Atualmente, até hoje, o cedilha ela não pode ser usado no nome de domínio. Então, se a palavra tem um cedilha, a pessoa pode digitar com S, pode digitar com 2 S. Se a palavra é com 2 S, ela pode digitar com um C, achando que era um cedilha, ou com um Z. Você não faz ideia de como isso acontece e muito. Para te provar como isso é verdade, ou com X também, qualquer coisa assim que soe, que possa ser mais de uma letra,
Para mim te provar, você não achar que eu estou falando bobagem, pega palavras que sejam com cedilha, com 2S, com Z, vai na ferramenta de palavra-chave no planejador de palavra-chave, vai lá e escreve elas errado lá e bota para pesquisar. Para você ver quantas buscas ele vai mostrar ali de pessoas que digitam aquela palavra que você colocou ali de forma errada. É muita gente. Então é interessante não colocar, porque alguém pode digitar o nome do seu site que era para ser com 2S, colocar com C achando que poderia ser um cedilha, ou que era com Z, colocar com S, ou coisas assim. Claro, como eu disse, tem nichos, logicamente, que não vai ter como escolher isso ou não. Mas se puder, é interessante evitar esse tipo de letras nos domínios também. Quanto melhor você conseguir fazer, o quanto mais desses erros você conseguir evitar, melhor, certo? Agora, o que é interessante que você faça? Primeira coisa, você já deve, claro, ter identificado um nicho que você vai trabalhar. Como? A partir desde a aula que a gente falou sobre nichos, da aula que a gente falou sobre pesquisa de mercado, lá no planejador de palavra-chave, no Google Trends, no YouTube, no Facebook, no Google, no Yahoo Respostas, lembra? A gente já fez um monte de pesquisa aí. Agora, você já deve ter identificado, bom, eu vou falar sobre isso aqui, vou falar sobre adestramento de cães, vou falar sobre não sei o que lá, vou falar sobre emagrecimento, vou falar sobre como criar um site. Você já deve ter identificado algum nicho que você quer falar nesse seu primeiro projeto. Ótimo, beleza. O que você vai fazer agora? Você vai vir na sua planilha aqui do Excel, que a gente já tem ela aí há um tempo, e vai pegar o nicho que você selecionou. E vai fazer o quê? E vai começar a formar nomes de domínios. Como? Usando as técnicas que eu mostrei nos últimos vídeos. Que represente o conteúdo, você vai tentar criar alguns domínios que utilizem a palavra-chave exata com alguma palavra de poder ou partes da palavra-chave que você quer trabalhar e com uma palavra de poder junto, ou com a palavra-chave exata. Opa, me perdi aqui. Opa. Aqui. Com a palavra-chave exata, com a palavra de poder, ou com partes da palavra-chave que você quer trabalhar e mais uma palavra aqui para que seja um modificador para você conseguir registrar. E também tem algumas ideias de usar a palavra-chave exata. Como que você tem essas ideias? Lá no planejador de palavras-chave. A mesma lista que você tem aqui, você deve ter uma lista bem grande aqui. Você pode tentar formar nomes de domínios. Como exemplo aqui, eu tenho como criar um blog, então eu vou tentar registrar como criar um blog.com. E também vou tentar registrar o .com.br. Se eu não conseguir, eu posso tentar como fazer um blog.com. E o mesmo eu vou fazendo com os outros nomes de domínio. Vou fazer algumas ideias assim, depois eu vou utilizar essa outra dica aqui de utilizar alguma palavra dessas aqui. Por exemplo, elite dos blogs.com. Outro exemplo, segredo dos blogs.com. Mais algum aqui, vamos ver. Posso colocar assim também, como criar um blog agora.com. Também funciona, ok? Então você vai fazer agora uma lista aí com 10, 15 nomes. É interessante que você faça essa lista, mesmo que você já tenha uma ideia do nome que você quer registrar, para treinar, para você já ter ideias para os próximos projetos que você for criando, ok? E aí, faz isso agora, porque no próximo vídeo a gente vai registrar o nosso domínio aqui na prática. Eu vou registrar junto com você e eu quero que você também registre aí para dar continuidade e a gente possa criar. Eu vou criar meu projeto aqui, você vai criar o seu aí e quando eu terminar aqui, você termina o seu aí, nós vamos estar nós dois ganhando dinheiro juntos, com cada um com o nosso projeto pronto, certo? Então eu aconselho que você faça isso agora e pule para o próximo vídeo para ver como registrar o domínio na prática. Então eu te vejo lá, até mais, tchau, tchau.